Esse vídeo comentar um pouco, fazer um resumão da conversa, do debate que teve ontem entre o Nicolas Ferreira e o Nando Moura lá no podcast do Vilela, o Inteligência Limitada. Olha, para mim, eu não sei onde que o Nando Moura está sendo personagem. Se ele é personagem quando no canal dele ele grava aqueles vídeos histéricos, xingando todo mundo, fingindo, não sei, porque eu não sei onde ele está atuando, todo nervosinho, desequilibrado, né, querendo demonstrar indignação com diversos assuntos que ele trata. Eu não sei se esse Nando Moura, nervoso, descontrolado, é o verdadeiro, ou se o Nando Moura verdadeiro é o de ontem na entrevista com o Nicolas, que ficou hiper, pelo menos aparentemente, né, hiper mega calmo, não xingou, não fez nenhum palavrão. O máximo que ele fez foi falar que gostaria de arrebentar a cara do Nicolas Ferreira, mas não naquele momento e tal, que seria muito prazeroso. Mas eu já comecei com essa dúvida, caramba, o Nando Moura ator, o Nando Moura falso, o personagem, é aquele o diário do que ele grava no canal dele, né, com aquele jeito que eu acabei de falar, todo histriônico, ou é esse Nando Moura paz e amor? Então eu já fiquei, caramba, esse cara, ele faz algum papel, ele faz algum teatrinho. Se foi na entrevista ou se é diariamente no seu canal, aí eu não sei. Mas que realmente eu achei muito estranho o Nando de ontem, comparado com o Nando, que posta diariamente vídeos no seu canal, realmente, olha, é uma diferença brutal. É claro que também provavelmente teve estratégia dele, porque num debate, quando você tenta vender a imagem de que você está seguro daquilo que você fala, uma das formas de você vender essa percepção é você ficar calmo, sereno, não erguer o tom de voz, porque aí você vende essa imagem de que você está no domínio do debate. Evidentemente, isso para mim não colou. Nesse debate, na média, para mim, o Nicolas Ferreira trouxe muito mais argumentos do que ele. Ele também trouxe argumentos verdadeiros, claro, nem tudo é mentira, obviamente, mas se você pegar o conjunto de que um falou e do que o outro falou, eu acho que o Nicolas se saiu melhor. Eu vou também mostrar aqui pra vocês alguns trechos, inclusive de bastidores, que eu acabei de pegar do canal do Nando, onde ele fala uma coisa e ameaça o Nicolas fisicamente, tá? De bater no Nicolas, mas não no estúdio, em outro lugar. Mas aí eu vou mostrar o trechinho que ele mesmo colocou no canal dele, o Nando Moura. E eu também fiz alguns recortes que eu até publiquei nas minhas redes sociais de algumas respostas do Nicolas. Mas antes de entrar nesses cortes, eu também queria falar algumas coisas que estão na minha cabeça. No começo da entrevista, o Nicolas falou que ele tem uma mensagem, que foi até confirmada pelo Nando, que o Nando Moura, na verdade, o candidato do Nando não era o Bolsonaro, e sim o João Amoedo. Tá? Então, só dessa observação eu já quero fazer duas análises, dois pontos aqui. O primeiro deles. Tudo bem o Nando, em 2018, ter o Amoedo como seu candidato. Eu também confesso que em 2018, quando estava tudo começando, que eu não conhecia o Amoedo e conhecia um pouco o Bolsonaro, naquele começo eu também me simpatizei com o João Amoedo e o João Amoedo teria o meu voto no primeiro turno. Tá? Acabou não tendo porque com a evolução dos debates, que eu fui conhecendo também mais o Bolsonaro e vendo que de fato ele tinha aquele discurso de combater de fato o PT, ele me convenceu muito mais o Bolsonaro. E aí acabei já no primeiro turno também votando no Bolsonaro. Agora, isso é o Nando ter tido essa percepção do Amoedo em 2018, que eu também tive, uma boa percepção. Mas depois, o que o Amoedo se mostrou, depois que o Bolsonaro assumiu o comando, é que ele é nada mais, nada menos do que um tucano disfarçado. É aquele cara que tá em cima do muro. E se tiver que cair, tiver que sair do muro, pra mim vai sair pela esquerda. É um tucanão. Então, hoje o Amoedo já não teria mesmo o meu voto. Ele não teria o meu voto. Só que o Nando Moura falou que ainda continua achando o Amoedo melhor. Olha, isso eu já discordo totalmente do Nando. Porque, a não ser que o Nando seja também um tucano, ok. Mas Amoedo, pra mim, já era. Já era. O que eu tinha de boa impressão dele se desconstruiu nesses últimos 2 anos, de maneira muito rápida. Um outro assunto também que o Nando bateu muito, não deixa de ter um pouco de razão, mas eu também quero pôr uma outra visão que o Nicolas também acabou não colocando. Quando o Nando veio com a questão da desvalorização do real, que ela é óbvia, não vou questionar um fato, a desvalorização é grande. Existem vários os fatores, como da própria pandemia, mas um dos fatores que eu acho que o Nando deveria pelo menos admitir que foi por uma coisa boa, que é o seguinte:
O Brasil sempre foi um país de juros altíssimos. Então aqui o Brasil era o país do rentismo. Muita gente de fora, muitos bilhões de dólares entravam no Brasil para renderem seus 10, 12% em investimento de renda fixa, que era risco zero e com alto retorno. Como a taxa de juros, depois que o Bolsonaro assumiu, que trocou o comando do Banco Central, os juros do Brasil, o juros real, desabou. Desabou. Então o Brasil passou de ser um país dos rentistas. Então aqueles bilhões que estavam aqui só para especular, para ganhar dinheiro fácil com renda fixa, saíram. Então isso também ajudou a explicar o porquê que o dólar começou, já no começo do governo Bolsonaro, mesmo quando ainda não tinha grandes crises, principalmente por causa da doença, o dólar já começou a subir por causa disso. Os juros caindo, dinheiro especulativo saindo, tá? Então tem também esse fator que acaba sendo por uma coisa positiva, que é derrubar os juros, mas que de fato trouxe esse efeito colateral de contribuir para o aumento do dólar, porque aqueles bilhões em dólares especulativos acabaram saindo do Brasil, tá? Então eu acho que se ele fosse honesto intelectualmente, ele pelo menos reconheceria que esse fator, pelo menos, foi por uma coisa boa, mas que, evidentemente, o efeito colateral acabou não sendo bom. Mas o Brasil deixou de ser aquele país do dinheiro fácil, do dinheiro especulativo, que você ganha sem produzir nada. Que, inclusive, por exemplo, o Antônio Hermílio de Moraes, quando era vivo, sempre reclamava isso do Brasil. Que o problema do Brasil é que tem muita pessoa com dinheiro, inclusive estrangeiros, que ao invés de investir em indústrias para geração de emprego, deixava o dinheiro rendendo a risco zero em renda fixa. Então, isso acabou no Brasil. Então, isso aqui também acho que é importante a gente comentar. Agora eu quero mostrar de fato para vocês os recortes que eu separei das respostas do Nicolas, mas antes eu quero começar com um trechinho que eu recortei do próprio canal do Nando Moura, que hoje ele soltou os bastidores, alguns trechos dos bastidores. E olha o que ele falou pro Nicolas Ferreira antes de começar o programa. Por mais que seja prazeroso pra mim sentar a mão na sua cara ou te xingar, hoje não é pra isso. Ah, hoje? Hoje não é pra isso. Vai ter algum outro dia? Eu espero que sim, um dia eu possa Olha, sentar a mão na sua que cara. sim. Mas é o seguinte, olha. Vocês entenderam? Tá bom, cara. Você vai ficar com debochinho, ó. Você viu o que ele falou? Deixa eu só explicar, Se eu Zé. falo isso aqui, é outra Não, mas história. a gente consegue. Por mais que seja prazeroso pra mim sentar a mão na sua cara ou te xingar, Sentar a mão na hoje sua não é pra cara. isso. Então, ó, você viu o que o Fernando falou, né? Por mais prazeroso que seja sentar a mão na sua cara, isso não vai acontecer hoje. Então, sinalizando que isso pode acontecer a qualquer momento, em qualquer outro lugar, tá? Ele deu esse entendimento, essa interpretação é bem possível, tá? Isso aqui soa pra mim como uma ameaça, porque não vai acontecer aqui. Então, pode acontecer depois em outro lugar. Né? Então, o Nando Moura, né, tem gente falando, nossa, ele foi um debatedor maduro, adulto, né? A mamãe falei já falando, nossa, ele foi adulto. Adulto falando isso, ameaçando bater no cara, meu. Pelo amor de Deus. Então isso aqui também não podia passar barato. Agora eu quero pegar aqui alguns momentos e algumas respostas que o Nicolas deu pro Nando Moura, que na minha visão ele jantou o Nando Moura. Vou começar aqui com os primeiros cortes. Vamos lá? Legalização das drogas. Ó, olha com quem você tá do lado agora. Você tá com pessoas que são a favor do aborto, que é o Arthur Duval, a favor da legalização da maconha, a favor da legalização das drogas. Você tá com Kim Kataguiri, que faz parte do partido do Centrão do DEM, que é o boneco de ventríloco do Maia. Você tá do lado de um cara desarmamentista, que é o Sérgio Moro, sendo que, ou seja, dá pra conviver com divergências com o MBL. Mas não dá pra conviver com divergências com o Bolsonaro? Que isso, cara? Onde você se enfiou, meu irmão? Cara, olha, só pra comer. Ó, olha com quem você tá do Então, lado assim, agora. esse argumento foi bom do Nicolas, porque, assim, de fato, ele convive com muitas ideias que, em tese, o MBL tem e o Nando Moura não concorda. Diversas ideias. O Nicolas citou aqui algumas. Só que com o MBL, ele consegue conviver numa boa. O Bolsonaro, com as divergências que ele tem, já é uma coisa intransponível. Então, é uma certa incoerência. E aí também, né, eu fico com aquela sensação do seguinte, depois que o Nicolas trouxe isso, porque eu não sabia que o candidato do Nando Moura era o João Amoedo. E aí eu comecei a pensar, caramba, será que o Nando não aproveitou essa onda de bolsonarismo, como muitos políticos, né? Joyce Hasselman, João Dória, colaram no Bolsonaro só para se eleger. Será que o Nando também não colou no bolsonarismo só para ganhar um alcance maior nas redes sociais? Porque nas eleições de 2018 ele teve um grande crescimento. Ele não era pequeno, mas ele cresceu muito. E eu comecei a pensar depois disso que o Nicolas falou, né? De repente foi uma estratégia do cara. Claro, eu não discordo, eu não duvido que o Nando queria tirar o PT sim, mas ele já vestiu a carapuça de bolsonarista já no primeiro turno, de repente visando ganhar alcance ou ganhar seguidores.
É uma possibilidade. Depois que o próprio Nando confirmou que o candidato dele era o João Amoedo, eu fiquei com essa impressão. De repente pode ter sido sim um puro oportunismo, então logo acabou as eleições, o Nando Moura voltou para a real e mostrou que não é bolsonarista. Mas pode ter tido toda essa hipocrisia. Deixa eu pegar aqui um outro trechinho. Só que é o seguinte, beleza. Só que é o seguinte. Não precisa dar risadinha. Não, fazer não, cara. Hoje eu não vou te Esse xingar. esse é o Nando, super calmo, tranquilo. Essa é a minha vontade, porque você é muito cínico. Exato, porque né? a sua Agora, vontade ela é errada. deixa eu lhe perguntar uma coisa. Eu tô com... A vontade, cara, era realmente bater na sua cara. De novo, tá? O primeiro vídeo que eu mostrei foi nos bastidores, ele falando que lá não bateria no Nicolas Ferreira, mas que em outro lugar poderia ocorrer. Aquilo foi nos bastidores. Aqui já foi no próprio programa. Super maduro, né? Colocando como se eu tivesse... E o que a sua narrativa e todo o seu grupinho fez, colocando como se eu tivesse usado dinheiro público, eu tivesse tomado vacina para poder ir para Dubai. Você compartilhou um vídeo como se tivesse feito isso, que não precisa de vacina para poder ir em Dubai. Então foram mentiras que vocês fizeram. Eu não utilizei dinheiro público para poder ir para... Eu utilizei meus próprios recursos. Óbvio que o meu dinheiro, você não está descobrindo aqui a pólvora, que o meu dinheiro é público, assim como qualquer servidor público. Agora, você está questionando outros políticos, como por exemplo Kim Kataguiri, que viajou no Japão no começo do mandato. Agora, virou-se crime ou algo errado eu utilizar o meu dinheiro da forma que eu quero. Eu poderia ter viajado para qualquer lugar, para Argentina, para Europa, mas eu quis, cara, viajar ali para a Expo Dubai, maior evento empresarial do mundo. E aqui o Nando Moura, ele também deu uma sabonetada, por quê? Ele acusou o Nicolas Ferreira de ter usado o dinheiro público para viajar para Dubai. E o Nicolas Ferreira falou que não, foi o salário dele. Aí, pro Nando não perder a discussão, ele falou, não, mas o seu salário é dinheiro público. Cara, é o salário do cara. Ele não pegou dinheiro fora do salário dele, que nem quase todos os políticos fazem. Qualquer um que trabalha em empresas públicas, o dinheiro acaba sendo público, óbvio. Juiz, procurador, político, qualquer um. Só que, cara, aqui foi o salário dele. Não foi um auxílio viagem, não foi nada do tipo, não foi nenhum penduricalho. O dinheiro foi do salário dele. Então, o Nando Moura, nessa aí, pelo menos, ele podia admitir que pisou na bola. Mas é lógico que isso aí ele jamais falaria, né? Agora, deixa eu mostrar aqui um outro trechinho também que foi bom. Que tava lá com o Temer, tava lá com o aqui ele começou falando do André Marinho. Por exemplo, você não fala, por exemplo, do André Marinho, que é animador de Centrão, de jantar de Centrão, que tava lá com o Temer, tava lá com o Nagy Narras, que foi o cara que quebrou a Bolsa de Rio de Janeiro de 1989. Agora, com eles você pode. Articulação, você gosta de fazer isso? Opa, acabei pulando aqui. Nossa, vou ficar aqui, vou falar, vou fazer uma crítica construtiva. Ô, gente, por favor, MBL, não dá pra poder ficar fazendo isso. Você é o isentão, onde direita nem esquerda, vamos seguir, não dolode. Agora, sabe o que acontece? Você não pode fazer isso com o Bolsonaro. Você não tem a hombridade de falar assim, ó, pessoal... Meu irmão, o Bolsonaro tá no você não tem a hombridade de falar assim, olha... Campeão. Tá, e aí? Junto com o Fernando Bezerra, cara. Não, mas e aí? Junto com o Eduardo... Tudo bem, deixa eu só interromper aqui o Nando Moura falando dessa aproximação do Bolsonaro com o Centrão. Aí você vai falar, você ficou feliz? É óbvio que não, ninguém ficou feliz. Só que uma coisa é fato, e isso ninguém pode negar. O Bolsonaro tentou governar sem o Centrão. Ele tentou. Isso é inegável. Quando ele viu que era impossível, que o governo estava indo pro buraco, que nada passava, ele foi obrigado a se render. É bom pro Brasil? Cara... É óbvio que não é, porque não é bom pro Brasil nem a gente ter colocado esses caras no Congresso. Só que acontece que o povo brasileiro colocou muitos desses no Congresso. E o Bolsonaro, de novo, ele tentou governar sem eles. Não conseguiu. E aí todo mundo atacava o Bolsonaro porque ele não sabia negociar, não sabia fazer política. Quando ele começa a fazer, e lamentavelmente tendo sim que se relacionar com esses caras do Centrão, aí ele também continuou sendo atacado. Então, é aquele tipo da coisa. Ele é atacado acertando ou errando, ele vai ser sempre atacado. Mas ele tentou, e isso é inegável. Outra coisa, mesmo agora eles estando com o Centrão aí como base aliada, infelizmente. Ele continuou não dando diretorias de estatais, as diretorias das estatais para os partidos políticos. Então, por enquanto, Banco do Brasil, Caixa, Petrobras, enfim... essas grandes empresas estatais estão com corpo técnico. Então, apesar do Bolsonaro ter tido que se render para o Centrão para conseguir governar, para compor a base, mas as diretorias das estatais ainda estão com quadros técnicos. Isso também me parece uma coisa inédita no Brasil. Começou um pouco com o Temer, é verdade, mas o Bolsonaro já está no 3º ano de governo e segue
até onde se sabe, intocável essas diretorias. O que, em se tratando de Brasil, é quase um milagre, tá? Então vamos seguir aqui. Com esses caras todos, o André Marinho, a regra não era seria um ditador. O outro. Não, o MBL, o grupinho aí seu aí, diz o seguinte, quando o Bolsonaro aprovou a reforma da Previdência, diz o seguinte, parabéns, Bolsonaro, eu vou ter que parabenizar aqui porque ele deixou de lado a ideologia e foi para a articulação pela governabilidade, parabéns. Ou seja, quando o Bolsonaro, ele tá governando, né? Ele tá articulando, você chama ele, vendeu alma pro Centrão, que não sei o que, Se ele tivesse batido de frente, como ele fez os primeiros 1 ano e meio, vocês falam, pô, o Bolsonaro é um idiota, Exato. não sabe conversar, não sabe sempre. Agora, peraí. Apanha sempre. Quem que o seu pessoalzinho do MBL tá? O Kim tá no partido de Centrão do Maia. Foi ele que deu nota 7 pro Maia, não foi? E 3 pro Bolsonaro. Agora, os caras que tá lá do seu lado, por exemplo, porque você pode chegar e na Avenida Paulista, subir em outro carro e fazer uma crítica construtiva pro MBL. Mas aí, os caras do MBL tá com Ciro Gomes, tava lá deputado do PSOL, Isa Pena, só um minutinho, Isa Pena, tava lá com Orlando Silva, tava com o Molon do Partido Socialista Brasileiro. Ao invés de você falar assim, meu irmão, não dá. Pô, vocês estão... O Kim tá dentro de um grupo de WhatsApp do Freixo. Tá de sacanagem. Tá, bom. Então é isso. Deixa eu ver se tem aqui mais algum corte. O vídeo também já tá ficando grande, mas deixa eu ver se... esse aqui também Presidente Bolsonaro? Deixa eu colocar aqui. Foi. Por exemplo, a autonomia sobre... Opa, deixa eu voltar aqui, desliguei sem querer. Os estados e municípios. Quem teve? Sobre a pandemia. Ele tá falando das autonomias aqui. A autonomia sobre os estados e municípios. Quem teve? Foi o presidente Bolsonaro? Não foi. O presidente Bolsonaro nunca foi impedido. Foi. Nunca foi 17 de abril de 2020. 17 de abril de 2020. A partir Galera, do qualquer OAB, pode pesquisar. A partir da OAB, eles pediram só me avisa, Nicolas, quando você terminar. Eu vou terminar agora. Pediram inoperância do governo Bolsonaro, sendo que não tinha nem um mês que a primeira pessoa morreu no Brasil, que foi 17 de março de 2020. No dia 15 de abril, eles já pediram a inoperância do governo Bolsonaro na pandemia. Ou seja, quem governou e quem determinou o que ia acontecer no seu estado e município foi o prefeito e foi o governador. No entanto, que o decreto, quando ele colocou lá, olha, salão de beleza vai abrir. Qual município abriu? Ninguém abriu, por quê? Exatamente. Porque a decisão estava com os prefeitos e com os governadores. Pessoas estavam sendo presas. É bem isso mesmo. Então, assim, falar que o Bolsonaro, falar que é mentira que o Bolsonaro perdeu, digamos assim, poder na gestão da pandemia, falar que isso é mentira... É um absurdo, porque de fato, esse exemplo aqui dele é cabal do Nicolas. Quando o Bolsonaro sugeriu que se abrissem algumas unidades de comércio no Brasil, em lugar nenhum abriu. Por que não abriu? Porque prefeitos e governadores tinham o poder de decidir se abriria ou não. O poder ficou sim com prefeitos e governadores, tá? É mentira quem nega isso. A gente estava sendo preso na praça pública. Isso é absolutamente errado. É absolutamente errado. E quem estava lutando contra isso? Então, o Sérgio Moro estava calado. Inclusive, tomou um esporro numa reunião privada e que depois ele divulgou, achando que ia quebrar o Bolsonaro, sendo que levantou a moral dele, que ele estava falando que estava preocupado com as pessoas. Agora, você vem me dizer que quem, por exemplo, comandou Belo Horizonte foi o Bolsonaro? Quem fechou as lojas e destruiu os comércios foi Bolsonaro? Agora você quer colocar isso aqui na culpa do presidente, sendo que foi retirada a autonomia dele? Tem decência, cara. Não, e outra coisa, cara, vamos supor, se estados que estavam com restrição, se o Bolsonaro falasse, não, vai abrir os comércios de estado tal, o Bolsonaro tinha essa autonomia, teve essa autonomia? Não. No máximo ele podia dar o chiliquezinho dele e os governadores iam falar, não, ó, o STF me deu autonomia para decidir, para aceitar ou não sugestões do governo federal. Então é isso, de fato, o Bolsonaro não podia fazer nada sem a anuência de governadores e prefeitos. Isso é um fato. Isso aqui é um fato consumado. Pessoal, o vídeo aqui já tá ficando longo. Assim, foi um resumão mesmo, tá bem rápido, mas, de novo, na média, eu acho que o Nicolas se saiu vitorioso, teve mais argumentos. É claro que eu já vi gente falando, mas ele foi muito nervosinho. Ok, eu acho que em alguns momentos ele se excedeu sim, mas não importa, na média ele se saiu melhor que o Nando Moura. O Nando Moura vendeu uma falsa calma, um falso equilíbrio para passar o recado de que ele estava sob o controle da situação. E para mim esse recado não foi passado. E assim, na verdade eu nem sei se o Nando Moura real é esse do debate, esse calminho, ou se é o histérico, o chiliquento lá dos vídeos diários no canal dele no YouTube. Fiquei com essa dúvida. Mas, pessoal, essa é a minha opinião. Na média, o Nicolas se saiu melhor, teve melhores argumentos, mais argumentos que o Nando.
E expôs um pouco também da hipocrisia do Nando, né? Essa questão de revelar que o candidato do Nando não era o Bolsonaro, era o João Amoedo, que aí eu fiquei com essa ideia que eu já comentei, né? Que o Nando pode, de forma oportunística, ter se apropriado, apoiado o Bolsonaro para aumentar o seu alcance do canal, e depois, terminada a eleição, voltou a ser quem ele era, um cara que não gostava do Bolsonaro, mas o ganho de alcance já foi concretizado, né? Um cenário que realmente não é descartável, mas é isso, pessoal. Coloquem nos comentários se vocês concordam com a minha avaliação, o que vocês acharam, né? Quem se é o melhor, Nando Moura, Nicolas Ferreira, deixa aí nos comentários. Se gostaram do vídeo, compartilhem, me sigam nas redes sociais, ativem as notificações e até o próximo vídeo.